Viajar, perder países, ser outro constantemente, por a alma não ter raízes, de ver somente. Assim disse o poeta, viajar é descobrir. No fundo de todo mundo novo, há sempre um enigma. Há mistérios insondáveis sepultados pela história, segredos encafuados, tragédias sufocadas, crimes impunes, traição, inveja, sofrimento, destruição e morte. Por isso, a face oculta de um povo não se revela assim tão fácil. O que vemos embelezado e forte no enfoque de uma câmera fotográfica pode ser tão falso como a miragem no deserto. Para se conhecer um povo, é preciso ir mais fundo, com mais cuidado. Não basta andar a esmo pelas ruas, admirar suas cidades, sentar nos bares, cafés, restaurantes, frequentar as praças. Para se conhecer um povo, é preciso mais do que isso. É preciso olhar bem para a sua cara. E depois entrar na sua casa. Não invadi-la com a prepotência dos que se julgam superiores, mas esperar calmamente que sejamos convidados. E o convite está feito. Vamos entrar em Portugal pela casa de um nosso velho amigo, Raul Sonato. Com licença. Olá, façam o favor de entrar. Estão em vossa casa, o que quer dizer que estão no vosso país. Pode sentar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo a hora que me tiverem a ouvir. É, para mim, muito bom poder falar para o Brasil. Eu tenho uma grande afinidade com os brasileiros, porque o meu pai também era português. Nós somos generosos, nós somos orgulhosos, nós somos, eu não quero dizer heróis, e poderia dizê-lo, porque um país tão pequeno e um país pedrícola que consegue segurar-se, consegue ter uma sociedade onde há homens tão importantes, homens tão destacáveis como a sociedade portuguesa, que tem 10 milhões de habitantes e que hoje já não são 10 milhões de sobreviventes, pode considerar-se um país de heróis. Vocês poderão ver, através deste programa que a Manchete está a fazer, muitos aspectos que naturalmente conhecem. É muito longe. E o meu desejo, por exemplo, seria puxar o Brasil para Portugal com uma corda. Não é possível. Seria talvez mais fácil vocês aí puxarem Portugal com uma corda, pelo menos para um fim de semana. Como todos sabem, vamos fazer uma série de viagens. Viagens alegres, pitorescas, sentimentais. Viagens por dentro da história e também pela superfície das coisas. Não sejamos tão exigentes. Iremos seguindo no rumo das estrelas, guiados mais pelo instinto do que pela razão. Mas temos um destino certo, o encontro de um traço de união
onde quer que ele apareça. E ele parece surgir, antes de tudo, num gesto simples de dizer: olá, como vai? Afinal, aqui se fala a língua portuguesa, a nossa língua-mãe. Vamos ouvi-la com atenção. E ela vem da boca e do coração do maior poeta português, Miguel Torga. E não se espantem se for uma declaração de amor ao Brasil. Brasil onde vivi, Brasil onde penei, Brasil dos meus assombros de menino. Há quanto tempo já que te deixei, cais do lado de lado do meu destino. Que milhas de angústia no mar da saudade, que salgado pranto no convés da ausência. Chegar, perder-te mais, outra orfandade, agora sem o amparo da inocência. Vamos seguir o rastro de reis corajosos e rainhas tristes, navegadores aventureiros e heróis que não voltam mais. Para penetrar fundo na alma desse povo tão frágil e tão forte, tão humilde e tão orgulhoso, generoso e contido, nobre no caráter e profundo no sentimento, quando canta o seu destino. Vou no vapor da madrugada, a minha estrada vai pro sul. Dá-me um abraço de encantar, volto profundo no olhar, meiga paixão ao som do estio, rubra papoula fugidia, encontro certo no trigal, nada me prende, vou-me embora, vou pro sul. Os principais assuntos do dia. Repórter Manchete. As nações todas são mistérios, cada uma é todo mundo a sós, diz o poeta. Pode ser. Me dizem que por essas terras já passaram 1000 povos, raças e motivos diferentes. Uns nômades por instinto, outros sedentários por prazer, e foram deixando suas marcas. Mas afinal, quem é o português? Nós somos os descendentes de todos e de ninguém. Sabem que a Península Ibérica é o fim da Europa e Portugal é o fim da Península Ibérica. Vinham as grandes migrações, cavalgando, fugindo, até que estacavam. Estacavam quando a terra acabava e o mar começava. Daí que aqui nós somos celtas, somos iberos, viemos de todas as raças do mundo, se misturaram aqui. Eu gostava de mostrar uma coisa engraçada. Tenho junto de mim um punhal de antenas. É uma peça céltica. Apareceu aqui perto. Os celtas, há perto de 2000 anos, há mais de 2000 anos, já era uma população, como vê, que dominava inteiramente a metalurgia. Todo começo é involuntário, me dizem. Deus é o agente. O herói a si assiste, vário e inconsciente. Mas é certo que os portucalenses, mais tarde lusitanos, se distinguem das outras tribos ibéricas. Os romanos vão deixando seus templos para trás, nas terras onde começa a se forjar o espírito de um povo. Um conflito moral pode ter dado origem a tudo, mas não explica por que Dom Afonso Henriques se revolta contra a rainha Dona Teresa, sua mãe, vence suas tropas na Batalha de São Mamede e se torna o primeiro rei de Portugal. O certo é que em 1128 registra-se uma ruptura. A Península Ibérica separa-se em duas e diante deste castelo começa a história de Portugal. Bom,
Olha, onde nasceu? Eu agora, quando estive no Rio, fiz uma coisa engraçada. Eu peguei na lista do telefone e estive vendo como se chamava o português do Brasil. Há muito Porto, há muito Braga, há pouco de Lisboa, mas eles, muitos, se chamam Guimarães. E realmente, se você for a Guimarães, tem uma grande torre, que é a Torre da Alfândega, que diz: aqui nasceu Portugal. Mas você não acredite, nunca nenhum país nasceu numa alfândega. Guimarães não é uma cidade como as outras. Está impregnada de história. No emaranhado de suas ruas antigas e velhas habitações, ainda pode-se ouvir o ruído longínquo das batalhas. O ontem se faz hoje para o povo de Guimarães, consciente de que sua cidade é o berço da nacionalidade. Andamos por Guimarães para constatar se realmente a história e seus personagens ainda frequentam a memória popular. Escolhemos, por acaso, um cidadão. E aqui foi que nasceu Portugal. Foi aqui em cima, aqui vai lá, aqui a 500 metros de distância, aqui para lá que nos existe o castelo, foi ali onde começou tudo, começou a nascer lá o país que somos hoje. Quando foi a Batalha de Salmamed, quando Afonso Henriques se revoltou contra a mãe, que se preparava para entregar rédeas, se costuma dizer, as rédeas do condado a um castelhano. Ele, ainda muito novo, com 17 anos, revoltou-se contra a mãe e expulsou os castelhanos daqui para fora. Onde mais tarde teve a Batalha de Salmamed, onde ele se o vencedor e começa daí a fundação da nacionalidade portuguesa do país. Cada vez que se fala nisso, quando, por exemplo, a mim, quando me falam, enfim, porque aqui nasceu Portugal, eu sinto uma certa reação, e vai lá assim, fico... Hey, Guimarães! Guimarães, berço da pátria. Fica satisfeita aí? Sim, senhora. Em todos os lados. É Guimarães, aqui. Como tu não é igual, és o berço da nação. Aqui nasceu Portugal. Isso é uma das coisas que a gente fica satisfeita em ouvir, em qualquer parte do mundo. Guimarães algum lhe deve, a Dom Afonso Henriques. Guimarães algum lhe deve. Guimarães algum lhe deve, Afonso Henriques ganhou a batalha em São Mamede. Muitas coisas de Guimarães. Ai, Guimarães. Eu acho que Portugal, claro que nasceu um bom bocado em Guimarães. A batalha em que pela primeira vez a gente se fez independente foi bem lá em Guimarães. Mas nasceu em Braga, debaixo do pálio dos arcebispos. Nasceu na praia, no suor dos marinheiros que remavam. Nasceu no campo, atrás dos arados que rompiam a terra e metiam a sementeira. Nasceu no Alentejo dos ceifeiros, de quem fala o fialho. Nasceu no Algarve de Sagres. Você vá a Sagres. Em Sagres ainda há o aroma do infante Dom Henrique. E de Sagres partiram as caravelas que destruíram o mundo. Um dia o português parou e olhou para o infinito, e ali onde a terra acaba e o mar começa, ele ouviu um canto de sereia. E então, como novo Ulisses, ele saiu em busca do novo mundo desconhecido. O destino, a fatalidade ou a providência elege ou condena homens e nações a determinadas obras. O português foi eleito ou condenado a conquistar para o mundo esse mar tenebroso que o enchia de vagas ambições e de fúnebres terrores. Eu acho que Portugal nasceu um pouco, ou muito, no Rio de Janeiro, e em Salvador da Bahia, e em Minas, e em toda a parte onde houvesse um português. Porque Portugal quer só dizer isto: terra onde um português chegou.
misturado de lusitano e de britânico. Era casmurro como um bom inglês, teimoso, pertinaz, metódico, organizado, mas era ao mesmo tempo generoso e humano como o bom português. Os dois sangues cruzaram-se e, sem dúvida nenhuma, o infante Dom Henrique, entre 1415, ano em que foi a Ceuta, e 1460, ano em que morreu, não fez senão dirigir a tarefa nacional das navegações. Repare, num país em que os governos duram 3 meses e os entusiasmos não passam de um quarto de hora, este homem consagrou a vida inteira a um projeto só: conquistar o mar para Portugal, fazer do Atlântico um mar português. Hoje nada mais resta da escola de Sagres, onde o infante Dom Henrique lançou as bases da ciência da navegação. Em Sagres, o infante reunia todos os recursos de que se dispunha na época. Ele tinha à sua disposição os manuscritos de Marco Polo, os mapas de Valseca, as obras de João Miller, as narrativas de Jorge Purbach, tendo ao seu lado o cosmógrafo Jaime de Maiorca, e cartógrafos, geógrafos, tradutores, matemáticos e cientistas de todo o mundo. O infante, curvado sobre textos e desenhos, procurava desvendar os segredos das ilhas e dos continentes, dos golfos e das enseadas, na ânsia de vencer o mar tenebroso e descobrir o caminho para as Índias. Na história também se repartem as tarefas, e o nosso papel foi o de descobridores. A expansão portuguesa, as navegações portuguesas, começam no século XIV com a chegada dos primeiros portugueses às Canárias. A data em que nós começamos a contar às crianças a história dos descobrimentos é 1415, a conquista de Ceuta. Como sabe, Colombo pertence à geração dos bisnetos dos homens que estiveram em Ceuta, 1492. Nós, talvez porque conseguimos aqui expulsar os mouros mais depressa, começámos mais cedo a epopeia das navegações. Em 1419, já os portugueses chegavam a Porto Santo. Em 1425, começava a colonização da Ilha da Madeira. Cabo Verde era um arquipélago conhecido e o Golfo da Guiné era frequentadíssimo em 1460. Nenhum outro país, até essas datas, tinha iniciado sequer o desvendar dos mistérios atlânticos. Aí fomos os pioneiros e durante várias gerações fomos os únicos. Quando Vasco da Gama chega às Índias, após 10 meses e 11 dias de viagem, o caminho para as conquistas portuguesas estava aberto. E este palácio dos Duques de Bragança é o melhor exemplo da era de poder e prosperidade que Portugal viveu. O império de ultramar se desenhava. A partir da África, abria-se a riqueza do Oriente. Nós estamos a visitar aqui tem o nome de Sala dos Passos Perdidos. Era uma sala onde, na época, as pessoas aguardavam para poderem falar com os duques de Bragança. O vaso que nós estamos a ver é porcelana de Macau ou chinesa do século XVIII. O contador que fica por baixo do vaso é um contador de origem indo-portuguesa ou mobiliário de Goa e servia na época para os nobres guardarem os seus bens mais importantes. Estas tapeçarias representam as conquistas portuguesas a norte de África. A tapeçaria que fica ali ao meu lado direito representa o desembarque das tropas portuguesas em Arzila, norte de África. Esta sala que nós estamos a visitar aqui tem o nome de Sala de Armas do Palácio. Isto que nós estamos vendo são tapetes ou coberturas de cavalo do século XVII, lanças
ou montantes dos séculos XVI e XVII, trazidos pelos portugueses das conquistas do norte da África. Isto que nós estamos vendo são 13 arcabuzes, fazem parte deste armeiro, com espingardas do século XVIII portuguesas. Corre sem vela e sem leme o tempo desordenado de um grande vento levado, diria Camões, já prevendo o desenlace. A dinastia de aves se acabando, a Inquisição, a peste, o terremoto desabando sobre o reino. O Império das Índias, um castelo de cartas. Só resta uma esperança, um rei bem-aventurado como Dom Sebastião. Contra tudo e contra todos, ele avança sobre a África. E quando chegam as notícias, um clamor vira gemido. O rei está perdido. A pátria foge da terra para a região da fantasia. E um período da história se acaba. É tudo isso que está na base dos descobrimentos. A necessidade, primeiro, de aumentar o magro espaço, o magro campo de cada um. Depois de levar a palavra do Evangelho até mundos novos. Depois também de cumprir as ordens del Rei, porque não esquecer isto. O único país do mundo onde os descobrimentos não foram aventuras isoladas de mercadores aventureiros é Portugal. Em Portugal, descobrir o mundo é uma nobre tarefa, feita com navios que levam no mastro real o estandarte del Rei. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Os principais assuntos do dia. Quem chegasse a Lisboa no século XV ou XVI veria uma cidade como esta. Nem suntuosa, nem acanhada. Encaixada no contorno das colinas e debruçada sobre o rio Tejo. Como toda a gente pode ver, logo quando chega a Lisboa, Lisboa é uma cidade que nasceu sobre um rio. Durante muito tempo foi um rio pequeno, mas a partir de dada altura tornou-se uma espécie de casa de entrada no mar e levou Lisboa a ter relações com quase todo o mundo. E um pouco o que eu acabei de dizer explica a história da cidade de Lisboa, na medida em que essas relações que Lisboa estabeleceu ao longo do tempo foram-se refletindo na própria cidade de Lisboa. Todos os povos que passaram pela Península Ibérica usaram Lisboa como ponto de referência estratégica e comercial. Tartécios, celtas, fenícios, cartagineses, gregos, romanos, godos, suevos, visigodos, árabes até o século XII, quando tropas de Dom Afonso Henriques conquistaram Lisboa para Portugal. E em meados do século XIII, a capital transfere-se de Braga, e Lisboa se transforma no centro da vida econômica, social, política e cultural do país. Com o terremoto, a cidade veio abaixo, ou grande parte da cidade. Pôs-se várias hipóteses. Vamos fazer uma cidade nova em Belém, um pouco como se passou com o Brasília, ou reconstruir a cidade. E foi a reconstrução da cidade que se decidiu. Aí havia também duas hipóteses. Ou reconstruir a cidade tal como estava,
ou então dar uma forma à cidade de acordo com aquilo que era o viver no século XVIII. E foi essa a segunda escolha que se fez. A 1º de novembro de 1755, um terremoto seguido de um devastador incêndio põe abaixo a Lisboa quinhentista. Milhares de habitantes morrem ou desaparecem para sempre entre seus escombros. A reconstrução da cidade, dirigida pelo Marquês de Pombal, é imediata. Surge a Baixa Pombalina de novas ruas, num geometrismo rigoroso de edifícios, de fachadas inovadoras, com varandas, portas e cantarias que despertam a curiosidade e o assombro. A cidade se expande no século XX. Vai em busca das praias do Estoril e de Cascais. Desenvolve um corredor turístico que será sua mais recente vocação. É curioso observar como as cidades refletem as fases históricas que seus povos vivem. As fases de poder e de sujeição, as marcas do dominador e as feridas do dominado. A arquitetura portuguesa demonstra muito bem isso, e Lisboa é seu exemplo mais flagrante. É, portanto, justo que surja, na trilha da Revolução de 25 de abril, um monumento ostensivo e declarado à modernidade. O conjunto das Amoreiras é um ponto de atração e repulsão, pois remete o lisboeta ao seu passado medieval e, ao mesmo tempo, instiga a repensar o seu futuro. Lisboa, afeita a todos os estilos impostos pela sua história, assimila mais este, expressionista, dinâmico, a proclamar o ano 2000.